Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 7. Juízes 7. Tem juízes aí na sua Bíblia ou não? Amém? E às vezes podem ter tirado. Você comprou a Bíblia mais barata que a outra, às vezes está faltando um livro, né? Capítulo 7, livro de Juízes. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga peraí. E ó, vou falar para as irmãs aí, ó. Os irmãos não foram só orar, mas fizeram uma academia, uma senhora academia, né? Porque é uma rampa, meu irmão, para subir aquele próximo. Eu cheguei lá esbaforido, precisei sentar, fiquei uns 15 minutos sentado. A perna estava assim, ó. Se os irmãos estão dando risada não foram, eu quero ver na próxima. Quem vai dar risada? Capítulo 7 do livro de Juízes, a partir do verso 21. Assim diz a palavra do Senhor. E cada um permaneceu no seu posto ao redor do acampamento. Então todos os midianitas, gritando, começaram a fugir. Quando as 300 trombetas foram tocadas, o Senhor fez com que todos no acampamento voltassem a espada uns contra os outros. Mas muitos fugiram até Bet-sita, em direção a Zererá, até os limites de Abel e Meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, das tribos de Naftali, de Aser e de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão também enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: descei para atacar os midianitas e ocupai as águas deles até Bet-bara, e também o Jordão. Todos os homens de Efraim foram convocados e ocuparam as águas até Bet-bara e também o Jordão. E prenderam 2 líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de espremer uvas de Zeeb. Em seguida perseguiram os midianitas e depois levaram a cabeça de Oreb e Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Fecha os teus olhos, curva sua fronte, oremos. Pai querido, mais uma vez lhe agradecemos, Senhor, nessa noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de sermos chamados teus filhos. E também, Senhor, por nos permitir estar aqui, em vez de estarmos em casa, em qualquer outro lugar. Hoje é uma noite em que o Senhor nos trouxe até aqui, e que a Tua Palavra fale conosco, Pai. Que a Tua Palavra fale ao nosso coração, penetre na nossa mente, e ecoe no mais profundo da nossa alma, para que gravemos, Deus, para que lembremos dela, e para que a vivemos. Em nome de Jesus, assim oramos e te pedimos. Amém e amém. Bom, eu imagino que muitos aqui tenham já ouvido falar de um filme que se chama 300. É a história de espartanos, 300 espartanos, que defendem a sua cidade, defendem Esparta, de uma invasão dos persas que aconteceu por volta do ano 480 a.C. Quantos já viram esse filme? Já viram, né? Não conhece essa história, né? Eu queria dizer que esse filme é levemente mentiroso, porque ele não estava com 300 homens só. Ele estava com mais ou menos 7.000 homens, e destes 7.000, 300 eram espartanos. E lá foi um feito muito grandioso, realmente eles defenderam por vários dias a invasão persa, mas depois, como no filme mostra, o rei Leônidas, né, sucumbe e acabam sendo dominados. Mas enfim, até que isso aconteça, né, houve essa ação realmente. E na Bíblia existe também uma figura de não um espartano, mas um homem de Deus que com 300 homens, né, venceu seus inimigos. Esse homem se chama Gideão. E diferente do filme, que foi mentiroso, a Bíblia ela é verídica e diz que com apenas 300 homens, Gideão foi capaz de vencer o seu inimigo, que eram os midianitas. Os midianitas vêm da descendência de Midian, que era um dos filhos de Abraão, com a Quetura, era uma de suas concubinas.
Ele teve vários filhos com ela, e entre eles foi Midian. E da descendência de Midian, os midianitas, haviam vários conflitos então entre o povo de Deus e os midianitas. Como estamos estudando aqui na escola bíblica, havia um período em que o povo não tinha um rei, não tinha um governo estabelecido, então eram estabelecidos juízes sobre o povo. Um desses juízes foi Gideão, nós estamos lendo e falando sobre ele. E juiz, diferente do que a gente pensa, diferente do que os advogados que estão presentes aí estão acostumados, não é aquele que determina coisas, mas é uma espécie de governante, e não um governante de uma nação, mas de pequenos povoados. É como se a terra fosse dividida em regiões administrativas ou coisas assim, e sobre essas pequenas regiões se levantavam governantes. E Deus levantava esses juízes em tempo oportuno. Eles não eram estabelecidos e permaneciam assim por todo o tempo ou até sua morte, mas em épocas de crise Deus levantava juízes ou pequenos governantes entre as nações. E essa é então a situação em que Gideão é convidado a se levantar. E a história de Gideão é bastante interessante, para quem não conhece. Entre os capítulos 6, 7 e 8 do livro de Juízes, narra na sua maioria a história de Gideão. Quantos conheciam Gideão? Conhecer Leônidas conhece, mas Gideão não, né? Irmão, então tem que ler a Bíblia aí, ler Juízes aí, ó. Gideão era filho de Joás, e um certo dia ele estava lá na sua terra. Que bom ver a Dona Deus ali. Estávamos orando por você, né? Está melhor de saúde? Zerou? Quase. Eu vi a Amanda aí também. Está bem? Está restabelecida? Glória a Deus. Quem mais estava doente também, nós oramos por todo mundo, viu? Lá no meio do mato, ó. E de repente, fala aí, Márcio, apareceu uns homens com as latas d'água na cabeça, né? Já era o quê? Quase 3 da manhã? 3:30. E os irmãos estavam reclamando que subiram, carregando matraquinas na mão, e chegaram lá em cima um monte, tinha uns 4 ou 5, cara, com esses troços de água que põe em bebedor. Como é que chama? Galão. Uns galão. E os doidão lá. Subiram com o galão. É isso aí. Voltando então a Gideão. Ele estava lá na sua terra, trabalhando, quando de repente um anjo, e a palavra diz, o anjo de Deus, o anjo do Senhor, aparece a Gideão. Só que esse anjo, quando a Bíblia cita ele, principalmente na NVI, as outras traduções eu não vi, mas vejamos agora, na nossa aqui o A está minúsculo, mas quando o A de anjo é maiúsculo, é uma indicação de teofania. Teofania é a manifestação da presença de Deus. Quer dizer que Deus não enviou um anjo ou um ser celestial a falar com ele, mas Deus se manifestou presencialmente ali para Gideão. E Deus chama Gideão dizendo, Gideão, Deus é convosco, poderoso guerreiro, ou como na nossa versão, homem valente. E Gideão estava lá trabalhando, de repente ele vê o anjo, escuta essa voz, ainda o chamando de homem valente, e ele diz, meu Deus. Capítulo 6, a partir do verso 12, você vai encontrar essa história. No versículo 13 ele diz, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, quando Deus aparece a Gideão, há algo muito interessante que acontece, porque Deus, a saudação de Deus, versículo 12 diz, o Senhor é contigo, homem valente, ou poderoso guerreiro, dependendo da versão em que você está. E Gideão, por outro lado, está lá aflito, porque os midianitas estavam atacando o seu povo. E é diferente para a gente quando a gente ouve essas coisas falando sobre os ataques que se faziam naquela época, porque hoje, se a gente vê uma lavoura sendo atacada, bom, ok, aquele cara lá vai ter uma produção um pouco mais baixa, talvez no próximo ciclo lá ele produza mais, mas na época de Gideão, que é de 1160 aproximadamente antes de Cristo, 700 anos antes de Leônidas, mais ou menos, ele, na época dele, se ele perdesse um ano de plantação,
era um ano de fome o ano seguinte, porque não teria suprimento para manter a nação. Então nesse negócio de que, olha, se der errado alguma coisa, vai lá no Extra lá e compra 2, 3, 4 quilos de arroz lá e está resolvido. Ou passa lá naquele mercadinho da esquina e compra alguma coisa para comer. Não era assim. Na época dele, se ele perdesse a plantação, estava todo mundo ferrado, literalmente. Não tinha o que fazer, porque não tinha comida, não tinha onde buscar. E ele estava aflito, porque os midianitas há 7 anos faziam exatamente isso. O povo de Israel já estava numa pobreza sem tamanho. Não tinham mais dinheiro, não tinham condições e não tinham suprimentos. E eles estavam lá aflitos, com o coração totalmente em pânico, porque estava se aproximando a época de colheita, e era bem na época de colheita, logo depois de que se faziam a colheita, que quem chegava? Os midianitas. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, por que eles não vinham antes? Porque eles não queriam trabalhar, né? É óbvio. Ele ia pegar depois de colhido, vai ficar lá colhendo as coisas dos outros. Então eles iam lá e roubavam tudo, era uma coisa terrível. E aí Deus aparece para Gideão e diz a Gideão: Deus é convosco, poderoso guerreiro. E ele diz: ah, Senhor, se é verdade que Deus está com a gente aqui, por que todas essas coisas estão acontecendo com a gente? Onde está o Senhor no meio desse sururu todo aqui? Há 7 anos. Você consegue ver aí? Meus dedos? 2 aqui. 7 anos! E nós estamos aqui nessa pendura aqui, e ele diz lá: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Meu irmão, uma coisa muito interessante acerca de Gideão, e não só ele, se você for estudar a história de Abraão, de Moisés, e assim vai, tudo, a maioria, se não todos os personagens bíblicos, eles têm algo que é muito interessante, um troço chamado fé moderada. Já ouviu falar? Ele acredita, mas pelo no mútil, né? Ele acredita, mas não acredita. Ele só acredita vendo, mais ou menos como Tomé, né, que precisava tocar nas feridas ali, nas chagas de Jesus. E ele disse: ué, mas se o Senhor é tudo isso que o Senhor está falando aí, o Senhor é conosco, por que então a gente está sofrendo? Meu irmão, não é nem um pouco diferente de mim e de você. Nas nossas orações, geralmente, quando a gente passa por problemas mais sérios, para aqueles que são honestos com Deus e que não ficam lá dizendo: mas ó Pai, louvado seja o seu nome, aquela oração bonita, mas na hora do aperto deixa o coração se aberto na presença de Deus e saem cobras e lagartos. Essas cobras e lagartos são como esse homem aqui, um juiz que Deus levantou sobre o povo de Israel, dizendo: Pai, mas se é verdade que o Senhor é conosco, então aonde? Porque a gente não enxerga essas coisas. Então, no meio das nossas dificuldades, meu irmão, tem muita gente que se sente constrangido de orar e falar com Deus, porque pensa o seguinte: eu não posso falar o que está no meu coração para Deus. Mas a palavra do Senhor diz que antes que a palavra se manifeste no nosso intelecto, para que então, depois de traduzida e raciocinada, saia pela boca, antes de todo esse processo, Deus já sabia o que sairia da sua boca. Então não tem nenhuma dificuldade, meu irmão, em ser quem nós somos. Nós somos frágeis na fé, isso é verdade, fato. É só o negócio sair levemente de um pseudo-controle que a gente acha que tem, que o negócio já fica esquisito. E esse homem falou com Deus, falou: vai Deus, mas se é verdade mesmo, por que o Senhor tirou a gente do Egito e largou nas mãos dos midianitas? Versículo 14: e o Senhor virou-se para ele e disse: vai nessa tua força, livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Deus é sensacional. Enquanto Gideão vem com a notícia antiga, que Gideão vem dizendo: olha, mas o povo se levantou, faz 7 anos que nós estamos com fome, Senhor da glória, olha Pai, e aquela choradeira toda diante de Deus, Deus diz para ele: se levanta nessa tua força, bravo guerreiro, e vai em frente, porque não sou eu que estou te enviando. Deus não tem notícia antiga, meu irmão. Deus nem está aí se levantou midianita ou não. Deus veio levantar um juiz sobre aquela terra e veio trazer libertação. Deus estava preocupado com libertação, a manutenção da sua aliança e a manutenção da bênção que vinha através do povo de Israel. E Deus chama Gideão. Então, quando nós oramos ao Senhor, meu irmão,
Podemos falar abertamente aquilo que está no nosso coração. E às vezes em que nós perguntamos por quê, por quê, por quê, às vezes a gente não vai ouvir a resposta, porque Deus não está interessado em lhe dar satisfação, tampouco a mim. Mas Ele está interessado que você se levante e cumpra a sua vontade. Porque para Deus não importa aquele que sabe ou que fala um monte de coisa, mas importa aquele cujo coração está totalmente entrelaçado com a sua vontade. Aquele que está tão íntimo de Deus, ao ponto de Deus dar a sua ordem, e ele se levanta e vai. Não aquele que está sentado na lamúria, se lamentando. Mas Deus olhou para Gideão e disse: Gideão, vai nessa tua força, levanta e anda, porque eu sou contigo, não sou eu que estou te mandando. Ah, meu irmão, a hora que Deus fala isso, é um barato. Gideão, eu me vejo muito na figura de Gideão aí. Na verdade, quase todo mundo que eu leio, eu me encontro lá, é um barato. E Gideão diz para ele, fala: Senhor, peraí, eu acho que o senhor não me conhece, eu acho que o senhor não está sabendo porque o senhor está falando. Eu sou Gideão, filho de Joás. O meu clã, Senhor, é o menor de todos aqui. Eu sou o mais fraco, o mais desprovido de capacidade, o pior dos piores aqui. Quantos aqui será que nunca fizeram essa oração, Senhor? Ou quantos aqui nunca chegaram diante de Deus, mas quem sou eu, Deus, para fazer essa obra que o Senhor me chama? E quando Deus mandou você que levantasse a sua mão e orasse por alguém, e você guardou a sua mão e disse: não, eu acho que o Senhor está falando comigo. E quando Deus virou para você dentro de um ônibus, no trabalho, seja onde for, e falava: testemunho da sua graça que você recebeu, testemunho da vez que você recebeu, e você fechou a sua boca, você fez como Gideão, dizendo: ah, pai, o Senhor não me conhece, sou eu, não é o Senhor. Porque até ali ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo com ele. Essa é a leitura que eu faço. Ele não estava lá muito ciente do que estava acontecendo. E depois de falar todas essas coisas, resumindo um pouco a história, ele pede ao Senhor e fala assim: Senhor, vamos fazer o seguinte, o Senhor fica aí, eu vou até em casa e vou preparar uma oferta. O Senhor me espera? E Deus disse para ele: vai, porque eu não vou sair daqui não. Ele foi até a casa dele, preparou um cozido, preparou o caldo, separou a carne, levou as coisas, e quando chegou, Deus disse a ele: coloque sobre essa rocha, coloca a carne aqui, derrama o caldo ali em cima e tal. E ele estava com uma vara nas suas mãos, e quando ele tocou com a vara naquela oferta que ele estava fazendo, imediatamente aquilo pegou fogo e foi consumido, a oferta foi aceita. Então quando ele vê aquele negócio, ele se anima e diz: uau, é o Senhor falando comigo mesmo. Eu não estou tendo sonhos, eu não estou tendo visões, eu não estou doidão, é o Senhor falando comigo. Então precisou de uma pirotecnia, precisou de um evento especial para ele finalmente entender que era Deus falando com ele. Talvez na vida de um ou de outro aqui ainda precise de uma certa pirotecnia. E aí aparece alguém aqui e finalmente: uau, é Deus falando comigo. Não é aquele pastor que é chato que fica sempre pegando no meu pé, não é aquela igreja que só sabe pregar a mesma coisa, mas é Deus falando comigo. E ele se levanta, e a Bíblia diz que, tomado pelo Senhor, ele toca a sua trombeta e chama os homens até ele. Irmão, interessante, o covarde Gideão se levantou. Ele não sabia o que fazer. Ele não era militar, ele não era nada, mas ele se levantou. E quando ele se levanta, o que ele pensa? Bom, eu vou chamar a rapa dos homens para cá e eles vão me ajudar. Vou montar um exército aqui e nós vamos para frente, não é? Ele toca aquela trombeta, manda mensagem para todo mundo, fala: Marada, vem para cá. Mais ou menos como foi feito aí, ó. Estamos chamando os homens aí, ó. Cadê os homens, né? Vamos juntar esses homens aí. Já tem até nome já para o grupo, já é hombridade? Mistério da hombridade. Bonito, né? Tem até o significado de hombridade, depois eu leio para você. Bonito. E aí eles chamam aquela rapa de homem. A Bíblia diz que eles juntaram cerca de 32 mil homens. E na cabeça de Gideão, bom, 32 mil eu acho que é suficiente. Me encorajei um pouquinho mais. Só que até chegar lá, ele virou para Deus e fez um monte de pedido. Deus, se é o Senhor mesmo, o Senhor me dá uma prova de que é o Senhor. E aí ele faz uma prova. Depois: Senhor, você já fez essa prova, o Senhor não fica bravo se eu te pedir uma outra prova? E tinha uma outra prova. Assim foi Gideão, né? Tem gente que também dá essa canseira em Deus aí, pedindo várias provas, várias provas. Será que é comigo mesmo? Será que não é? Tá? E aí ele junta aquela rapa de homens. E no capítulo 8 de Juízes, a Bíblia diz que o número dos midianitas era em torno de 120 dos que morreram
Vamos lá conferir para ver se eu não falo errado de cabeça aqui. Capítulo 8. Versículo 10, a Bíblia diz assim: Zeba e Zalmuna, que eram os reis dos midianitas, estavam em Carcor com o seu exército, cerca de 15 mil homens. Estes foram os que restaram de todo o exército dos povos do leste, pois 120 mil homens que usavam espada haviam morrido. Então eles tinham 120 mil mais 15 mil. Então, na matemática simples aqui, 120, mano. 135. Tem que botar aula de matemática na escola bíblica. Oi? 15 mil mais 120 mil. Então, 135 mil homens dos midianitas. Então ele pensou, bom, os caras devem ter aí em torno de 135 mil, eu vou com os 30 mil. Bom, se Deus mandou um anjo tacar fogo ali naquele negócio lá, se Deus mandar mais uns 2 desses lá, a gente com Deus, o negócio vai pegar fogo, vai ficar animado, e com 30 mil homens a gente consegue, né, mandar brasa ali e dar um jeito nesses midianitas. Aí Deus, não é? Porque a primeira questão foi Deus chamar Gideão a se levantar e seguir no propósito. E aí ele topa. Segunda coisa, depois de Deus chamar, diz: Ei Gideão, você vai lá e vai destruir as ofertas e o altar de Baal que o meu povo fez ali naquele lugar. Veja, meu irmão, no capítulo 6 do livro de Juízes, o primeiro versículo diz que o povo de Deus novamente fez o que reprovava o Senhor. Novamente fez o que reprovava o Senhor. Todas as vezes que se levanta um juiz no povo de Deus, na leitura que a gente faz juízes, é porque o povo fez alguma coisa que o Senhor reprovava. Então Deus levanta Gideão com um propósito: derrubar essa história desse altar a Baal. E quando ele vai e derruba, ele vai de noite, ele faz tudo escondido. Ele vai e derruba, as pessoas vêm, fazem uma investigação, descobrem que foi Gideão e vão falar com o pai dele, vão falar com o Joás. Falei, Joás, por que seu filho foi derrubar lá o altar que nós fizemos para Baal? E aí Joás vira para ele e falou: uai, vocês estão defendendo agora Baal? Baal precisa agora de ajuda? Ele não é Deus? Se ele fosse Deus, meu irmão, ele não deixava o altar dele ser destruído. E por esse motivo o nome de Gideão foi alterado para Jerubaal. Isso é muito importante, porque essa é a figura dele, é de derrubar a idolatria que tinha no meio do povo. E a partir da derrota da idolatria, também seria a derrota dos midianitas. Porque antes que Deus faça alguma coisa na vida da gente, ou movimente algumas coisas na vida da gente, há uma necessidade de nós termos o nosso conserto. Então o Gideão vai lá e derruba, faz tudo o que tinha para fazer. E quando ele finalmente junta aqueles homens todos, 32 mil, primeiro foi chamar, segundo foi derrubar o altar de Baal. E agora Deus vira para Gideão e diz: Gideão, só que é o seguinte, amiguinho, tem muita gente aí. 32 mil homens é muita gente. Vamos ler comigo capítulo 7. Versículo 1 diz: Então Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo estava com ele, levantaram-se de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Arode não é Horebe, não confunda, são totalmente diferentes. O acampamento dos midianitas estava ao norte, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: O povo que está contigo é grande demais para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Para Israel não se gloriar contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Então Deus disse para Gideão: falei, Gideão, 32 mil homens é muita coisa. Não, esse povo ainda vai achar que foram eles que, né, com a força deles que conseguiram. Não vai ser assim não, chega dessa história. E aí a coisa começa a ficar divertida, porque na cabeça de Gideão, né, ele tinha lá 32 mil contra 135. Então o negócio, né, se Deus fosse lá com a força dele, taca fogo aqui, taca fogo ali, beleza, né? Mata todo mundo e a gente fica livre. Mas não foi assim. E aí Gideão, talvez, né,
eu não tenho ideia de como estava o seu coração, mas eu tenho ideia do meu se eu estivesse no lugar dele. Eu falo, Deus, o senhor está de brincadeira? Está de gozação with my face? Né? Tá, o que é isso? Eu tenho que enfrentar um trem lá que é bem maior e eu estou com 32, o senhor quer arrancar os homens que eu tenho aqui? E aí Deus falou, faz o seguinte, pergunta para todo mundo quem está com medo. Quem tiver com medo, Gideão, pode mandar ir para casa. Mas ó, sem nenhuma dificuldade. Se tiver com medo, fala, vai para casa, vai para casa. E Gideão foi lá e ó, quem está com medo aí? Quem está com medo de enfrentar os midianitas? Levanta a mão. Que já vai, deixa, né? A Bíblia diz, vamos ler lá, meus irmãos? Versículo 3 do capítulo 7. Olha, a Bíblia é muito deliciosa de ler e de se estudar. Você devia fazer isso mais vezes, muito além daquilo que você já faz hoje. Versículo 3. Vai e anuncia o seguinte ao povo. É Deus falando para o Gideão: quem for covarde e medroso, volte e retire-se do monte Gileade. Então 22.000 se retiraram. 22.000. O cara tinha 32. 22.000 vazaram. E eu fico olhando para ele, eu fico imaginando o Gideão naquela hora, olhando, quem é covarde aí, medroso? Mais ou menos assim, cara, sou eu, vai embora para sua casa então. E ele vê aquela rapa de gente indo embora. E eu acho que ele estava ali, talvez, né? Porque eu me coloco nos sapatos, ou melhor, nas sandálias de Gideão ali, e fico pensando, rapaz do céu, já é uma loucura quando a gente chama para uma vigília, quando a gente chama para fazer uma evangelização, que os irmãos somem, todo mundo arruma compromisso na última hora, e aparece visita não sei da onde, sempre tem desculpa para tudo. Esses pelo menos foram ali, esses foram homens, de assumir que estavam morrendo de medo. Eu estou medo, aqui ó, está tudo borrado aqui, eu vou para casa. E foram embora, 22.000 homens. Bom, se você fizer a conta, ele tinha 32, 22 foram embora, quanto sobrou? Bom, os irmãos agora estão bom de matemática aí, né? 10.000. Aí, talvez a cabeça de Gideão falou, meu, é mais ou menos um homem meu para 13 dos doidos de lá, velho. Mas, vamos embora, né? Eu estava achando que Deus ia mandar mais uns 2 anjos daquele poderoso para jogar um raio na cabeça de todo mundo, né? Então eu vou pedir para Deus mandar uns 10 anjos daquele lá que cobrem os 20.000, 22.000 que vazaram. Mas Deus vira para Gideão, você deve conhecer a história, fica ainda mais divertido, e Deus diz, ainda é muita gente. Oh meu, ainda é muita gente. E aí Gideão talvez tenha, o meu filho Rafael, quando eu falo com ele do bronca dele, ele sai assim, tá bom pai, tá bom, ele sai fazendo assim e sai andando. Eu acho que Gideão talvez tenha feito isso já, talvez desesperado ou desistindo de ter aceito o chamado de Deus. Falou, tá bom, é muita gente, 10.000, o que eu faço agora? E Deus falou, manda todo mundo beber água, porque aqueles que eu disser a você que fica, esse fica, e os que eu disser a você que vai embora, você deixa o cara embora. E Gideão falou, tá bom, estamos aqui. E aí mandou beber água. Foram todos ali para beber água. E quando chegam lá, a Bíblia diz que alguns se ajoelharam para beber água e outros beberam água como se fossem cachorro, né? Pegaram a aguinha e a Bíblia diz que Deus disse a Gideão, Gideão, quem beber da água como se fosse um cachorro, esse fica. Quem beber água de qualquer outro jeito, você manda embora. E eu acho que ali talvez tenha começado o desespero de Gideão. Se não começou o dele, começou o meu. Porque sobraram 300 homens. Ele não era Leônidas, não estava com um monte de espartano, ele estava com 300 homens. Meu irmão, essa questão é muito importante para todos nós aqui da igreja, pelo seguinte: às vezes a turma acha que igreja é um negócio, mas está lá, a igreja, as portas estão abertas, qualquer um pode fazer algo assim. Não é bem assim. Deus não manda qualquer um para fazer sua obra. Na primeira leva, 2/3 foram embora. E na segunda, foram 9.700 homens que Deus mandou embora. Foi Deus quem mandou.
Porque não é qualquer um que faz a obra de Deus. A gente acha que a obra de Deus é mais ou menos assim: eu vou lá, eu não sei qual é o meu ministério, eu vou lá e começo, eu testo. Se não tiver bom, eu saio. Isso não é obra de Deus, não. Isso aí é infantilidade de crente que ainda não aprendeu e não conheceu o Deus a quem ele serve. Muito triste. 9.700 mais 22 mil homens foram mandados embora para casa porque não serviam. Não é porque o número era muito grande ou muito pequeno, mas eram homens que não serviam. Talvez naqueles 9.700 homens que estavam ali, Marcos, tivesse alguém que na hora do vamos ver, porque a guerra lá era diferente da guerra de hoje. A guerra de hoje, os caras a 200 mil quilômetros de distância apertam o botão, manda o bicho, arrebenta com tudo e manda a homem para lá, morre todo. Naquela época não, meu irmão. Naquela época a guerra era tete a tete. Arranca a espada aí, tchá, 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 né? Como a gente via nos filminhos de ninja lá, né? Era mais ou menos assim. 9.700 homens que estavam ali, que não tiveram a coragem de dizer que estavam com medo, ficaram ali. Deus disse: vai para casa. Porque talvez na hora da aflição entrassem em pânico e fosse capaz até de atropelar ou atrapalhar aqueles que estavam fazendo a obra de Deus. Então Deus disse: não, eu não preciso, você não vai levar esses homens. A Bíblia diz que Deus disse a Gideão: eu digo a você quem vai e eu digo a você quem fica. Meu irmão, haviam homens que se ajoelharam para beber água e estavam atentos ao que estava acontecendo. O momento de beber água é um dos momentos mais frágeis para todos os animais nessa terra, né? Vai lá aquele, parece o Bambi lá, que não sei o nome, todo feliz, chega lá perto da água, ele abaixa, ou vem um leão por trás, ou vem um urso aqui, ou vem um jacaré. Você já viu o Animal Planet? Rapaz, esse mundo é nervoso. E o momento de beber água é um momento muito sério, muito grave. E muita gente chegando lá: oh, que beleza, chegou a hora de tomar água, senta lá. Esses que estavam desatentos, Deus disse: vai embora. Eu quero esses que estão ligados, antenados ao que está acontecendo, aos que estão ali firmes e fortes para aquilo que vai acontecer. Esses aí, se mandar derrubar o templo ali, derrubar o altar de Baal, eles não vão pensar duas vezes, vão se levantar e vão lá e vão derrubar. Se disser: vai para a esquerda porque ali tem a bênção dos... eles vão para lá. Esses 300 eram homens selecionados por Deus. Então, meu irmão, a obra de Deus passa longe do que a gente às vezes pensa que é. Eu já escutei muita gente falar de que a obra de Deus é voluntariado. Eu não recebo nada para estar aqui. Mas eu sou pastor da igreja. Pois é, mas eu não sou funcionário da igreja. Tampouco pastor Aguiar. Não temos funcionários aqui. Aí alguém diz: mas então, voluntariado, faz a hora que quer. Faz a hora que quer o meu narizito, meu irmão. Você é servo de Deus ou não é? Isso foi uma pergunta. Aleluia! É servo de Deus ou não é? Amém. Amém, irmão. Então, quando Deus manda, o que o servo tem que fazer? Obedecer. Mas vem aqueles que não é voluntariado, vai quem quer, ou faz de qualquer jeito, tem que fazer o sopão, né? E não é assim, o sopão é uma beleza. Todas as vezes que eu participei, eu tive vontade de comer a comida do sopão e não me deixaram, porque é cheirosa demais, é uma delícia aquele negócio. Você vai babando, mas nunca sobrou marmita para mim. Mas alguém pode pensar: eu vou lá fazer o sopão de qualquer jeito. Põe mais sal, tira sal, é para os mendigos de rua mesmo, os moradores de rua. Que isso, irmão? Quem faz a obra de modo relaxado, meu irmão, vai ter o seu. Gideão, quando viu que era Deus mesmo, porque aquele troço pegou fogo, aquele altar pegou fogo, ele falou: ai, papai do céu, é o Senhor de verdade. A primeira coisa que Deus disse para ele, falou assim: fica calmo, não tenha medo, você não vai morrer. Todos aqueles que têm um encontro com Deus escutam, né, esse temor saindo de dentro de si, falando: não, meu pai do céu, Deus está vendo. E você vai ouvir a mesma coisa que Gideão ouviu, que Isaías ouviu, e tantos outros ouviram. Não tenha medo, você não vai morrer. Porque Deus não te visitou para te acabar ou para eliminar a sua vida, mas Deus te visitou para te levantar. E nessa noite Deus está chamando a todos nós para que nos levantemos.
Deus nos visita nessa noite para que dentro do nosso coração sejam derrubados todos os altares de Baal, de Beel, de Jederel, de Piril e de todas as porcariadas que a gente costuma levantar dentro do nosso coração. Para que haja um único trono dentro do nosso interior. E esse trono é o trono do Senhor Jesus. Então a obra de Deus não se faz relaxadamente. Mas Deus separou 300 homens. E foram firmes. E olharam para Gideão. E aí, Gideão, o que fazemos agora? Aí Gideão deve ter pensado: nem eu sei. O que nós vamos fazer? E aí? Eu acho barato como Deus trata da gente, meu irmão. Porque imediatamente Deus visita Gideão novamente e diz a ele o seguinte: ô Gideão, você está com medinho também? Você está receoso? Está achando que não é para fazer o que eu estou falando? Se você tiver, mas só se você tiver, desce lá no acampamento dos midianitas, que você vai escutar o que eles estão dizendo e você vai ter coragem, você vai se animar. Mas só se você tiver com medo. Se não tiver, não precisa não. O povo de Deus estava numa região montanhosa, tinha muitos picos e vales, vários. E eles estavam posicionados ali no monte, no lugar alto. E os midianitas estavam num vale. Então ele tinha que descer até lá para escutar o que a turma estava falando. Bom, se fosse eu e você, eu acho que faríamos o mesmo. Gideão não pensou duas vezes, desceu lá. Quando chegou lá, ele foi escondidinho, talvez tenha se camuflado de um midianita, eu não sei como é que ele se vestiu, mas ele foi lá escondido, entre os inimigos, 135 no mínimo, que é o que a Bíblia fala, 1000, ele estava lá escondido, e um homem, um midianita, teve um sonho, que ele viu um troço acontecendo, uma pelota lá, passou derrubando o acampamento todo, fazendo uma fuzueira, e falou: rapaz, eu tive um sonho maluco e eu não sei o que é. E a pessoa com quem ele estava conversando disse para ele: meu Deus, só pode ser a espada de Gideão que vem contra a gente e vai matar todo mundo, porque Deus colocou os midianitas nas mãos de Gideão. Ele ouviu isso da boca do seu inimigo. Ele foi para lá porque ele estava morrendo de medo. E aí o seu inimigo diz que Deus colocou os midianitas, ou seja, os seus inimigos, nas mãos de Gideão. Meu irmão, aquele covardão que subiu lá, aliás, que desceu, subiu, macho, corajoso, só que aí vem outra história, né? Não é porque Deus está no negócio que a gente vai fazer também as coisas sem um planejamento, que a gente vai fazer as coisas sem uma estratégia, sem pensar nas coisas. Então Gideão começa a pensar: mas agora que eu só tenho 300, como é que eu vou fazer esse negócio? Eu só tenho 300 homens, como é que vai ser isso? E aí ele chama todos, ele separa em grupos de 3, ou melhor, em 3 grupos, e aí ele dá a todos uma trombeta, uma espécie de chifre ali que fazia um barulho, e deu jarros para todos eles. E eles disseram: ao meu sinal, Gideão disse: ao meu sinal, vocês vão gritar pelo Senhor e pelo Gideão, e vão tocar essas trombetas aí. Quando vocês tocarem a trombeta, quebra o vidro e não saiam da sua posição. Pois é. Então eles começaram, saíram, foram cada um para um cantinho, vem para cá e vem para lá e tudo mais. Todo mundo se posicionou. E quando Deus deu o sinal a Gideão, Gideão vai lá e diz: pelo Senhor e por Gideão, e quebrou as vasilhas. Aí todos começaram a fazer isso ao mesmo tempo, só que não foi em qualquer momento. A Bíblia diz que foi exatamente na hora em que se trocavam o turno daqueles que vigiavam. Enquanto o exército dormia, ficavam alguns acordados ali tomando conta. Bem na hora que eles trocaram, foi a hora que Gideão começou. Então o cara, chegou minha vez, e de repente ele quebra tudo. O cara ficou maluco e disse: meu Deus, e estava tudo escuro, ele não conseguia ver nada, ele só via as tochas
daquelas 300 pessoas do entorno, aquele barulho de vasos e jarros sendo quebrados, e todo mundo achou, ele não sabia dizer se vinha 20 mil, se vinha 1, se vinha 200, quantos vinham, começou a ficar desesperado, e a Bíblia diz que houve uma grande confusão entre os midianitas, e entre eles mesmos, um começou a matar o outro. E aí o povo de Deus desceu, falou, agora é a vez, né? Porque Deus foi lá e com 300 homens, não somente 300 homens, mas os 300 homens escolhidos por Deus, mais Gideão, desceram e avançaram. E o texto que nós lemos diz que eles foram, avançaram e pegaram os líderes do movimento dos midianitas, mas não pegaram os reis ainda. E eles continuaram, não pararam. E ainda disseram mais, vai mandar a carta lá para Efraim, manda a carta para todos os lugares que eu quero mais homens. Agora é a hora que nós vamos invadir essa história desses midianitas e acabar com esse processo de 7 anos de invasão. E eles foram, meu irmão, e pegaram esses 2 reis que nós lemos aí, no capítulo 8, verso 10, Zeba e Zalmuna estavam com eles. E quando ele pega esses 2 homens, meu irmão, finalmente os midianitas estavam rendidos, já estavam todos dominados, não tinham mais como reagir. Gideão já tinha dominado. Estava Gideão e seu filho, e Gideão disse ao seu filho, vai filhão, faz a vez aí, mata esses 2 aí. E aí a Bíblia diz que o filho de Gideão ficou meio assim, ele era muito novo, falou, aí rapaz, vou matar, eu mato, né? Igual o Chaves, eu mato. E Gideão, vai, mata então, mas eu mato. E ele ficou enrolando, e aí esses 2 reis, os midianitas, disseram, ei, tem que ser homem para matar. Você aí é homem, Gideão? Gideão pensou 2 vezes, sacou-lhe a espada e acabou com essa história. E depois ele volta para todos aqueles que não acreditavam na sua capacidade de militar e de avançar com o povo de Israel. Ele volta e destrói outras 2 cidades que zombaram e disseram que ele não teria condições. Essa é a história de Gideão, um homem comum como você e eu, um homem cheio de medos, que por várias vezes pediu a Deus provação não para que ele passasse por provação, mas de que demonstrasse sinais de que era ele mesmo que estava o chamando. E nessa noite, meu irmão, eu pergunto a você, onde estão os 300, ou 10, ou 20, ou 1 da IBFO que vão se levantar em favor do reino para acabar com essa opressão que se tem feito sobre as famílias da nossa comunidade, desse bairro? Onde estão? Quem está com medo pode ir embora para casa. Eu aprendi com o Senhor, quem está com medo vai, pode sumir daqui. E depois ainda vai todo mundo beber água no lago lá. Quero ver quem vai beber água com o cachorrinho. Mas onde estão os homens e as mulheres que Deus levantou nesse lugar para que a sua obra fosse feita, para que as famílias fossem, enfim, libertas dos seus cativeiros? Onde estão os homens que têm os seus joelhos dobrados no chão, seja de madrugada, de dia, o horário que for, para interceder por suas casas, interceder por suas famílias, ou melhor dizendo, cada um intercedendo por sua família, por seus filhos? Onde estão as mulheres que, em vez de ficar na orelha do seu marido falando um monte de bobeira, vão ajoelhar e orar para que ele seja transformado? Vão ajoelhar e vão orar para que a vida financeira seja restaurada? Onde estão aqueles que vão deixar as lamúrias de porque eu não posso, porque eu sou dos menores, porque eu não conheço? Tem lá o Cid que é professor, tem lá a Cláudia que é professora, onde? Cadê os 300 que Deus levantou neste lugar para que a sua obra seja feita, meu irmão? Não importa o tamanho, Deus não está interessado em tamanho. Alguém pode dizer, mas aquela igreja lá, ela é abençoada porque ela tem 5.000 membros, 6.000 membros. Deus não está interessado em tamanho, meu irmão, porque quem faz a obra é o Senhor, não são as pessoas, não é o volume de gente, mas é aquele que está com o coração entrelaçado com a vontade de Deus, ao qual Deus manda e ele se levanta e executa. Ele não tem outra dúvida, ele não tem na sua vida dificuldade com prioridade, porque aquele que ainda está em dúvida acerca do seu chamado, aquele que está em dúvida acerca da sua vida espiritual,
Esse, meu irmão, sabe o que ele faz? Ele foge, ele arruma desculpa, ele fala um monte de coisa, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque o pastor é aquilo e aquele outro. Mas não é um problema da igreja, meu irmão. Todas as igrejas têm problema. Essa aqui não é diferente de nenhuma. Nós não somos mais bonitos que ninguém. Claro que tem. Se você quiser que eu te conte algum aqui, depois você me procura. Fofoca não, meu irmão. É compartilhamento. Eu te conto os problemas que a gente tem. Uai, teve uma vez que largaram a privada lá das crianças. Das crianças foi debaixo aqui. E ficou uma semana, foi? Vazando água lá, nós pagamos uma bica de água aqui, porque esqueceram o negócio. Problema todo mundo tem, meu irmão. Perfeição nós não temos. Agora, onde estão aqueles que vão se levantar e ouvir o chamado de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, olha, usa-me a mim, eu não posso, eu não tenho a capacidade, mas o Senhor, no seu poder, vai manifestar a sua glória em mim, e na minha insuficiência, a tua suficiência vai brotar. Onde estão esses homens? Porque o povo de Deus naquela época se escondia. Quando viam que os midianitas estavam chegando, a região era alta, era montanhosa, tinha caverna, ia cada um para um lado. Se você ler o capítulo 6, você vai ver que Gideão estava amassando a uva, sei lá o que é que ele estava amassando lá, mas ele estava amassando num lugar escondido, para que os midianitas não os vissem. Onde estão os 300 mil? Onde estão aqueles que têm no seu coração uma chama ardendo, numa vontade de que seja para que esse ministério de homens aconteça, para que seja que esse ministério de mulheres finalmente avance e se levante como um ministério forte, uma coluna dessa igreja? Onde estão aqueles que estão no ministério da intercessão? Onde estão aqueles que estão dispostos a aprenderem mais do Senhor, a se capacitarem, que frequentam uma escola bíblica? Onde estão aqueles que estão interessados em que a vontade de Deus seja feita através da sua vida? Nessa noite, meu irmão, o chamamento que Deus faz a mim e a você é para que você entenda primeiro o seguinte: não existe voluntariado na igreja. Ah, eu vou participar se eu quiser. Não, se Deus te chamou, não participa para você. Porque a palavra de Deus ela é muito clara, dizendo que porque o povo de Deus fez algo do qual o Senhor reprovava, passaram por 7 anos de aflição com os midianitas em cima deles, até que se levantasse um libertador, um Gideão para libertá-los. Então, enquanto você se esconde na sua caverna, a opressão fica mais forte sobre a sua família. Enquanto você se esconde debaixo do lençol, achando que ninguém está te vendo, as tropas do inimigo têm marchado e avançado no território que é seu, que é nosso, nossa casa, nossa família. Enquanto você fica aí de tititi, de mimimi, as coisas continuam acontecendo e você está ali olhando para o fim. Isso eu pergunto mais uma vez: onde estão os 300, 2, 1, 200, 100 mil que Deus chamou para essa comunidade? O que eu vejo e percebo, meu irmão, é muita gente quando vem um chamado ou vem um pedido, diz: que legal, aí tem, né? Brincando de mulheres, que legal. Deixa as mulheres falar, não olha para mim aqui não. É. E aí vai as mulheres e não deixam os homens participar, que coisa feia. É. Mas eu queria dizer a vocês que eu vou. Eu vou. Só se não quiser deixar, né? Onde estão aqueles, meu irmão, que vão olhar para a obra do Senhor e vão se levantar, como fez Isaías, e disse: eis-me aqui, Senhor. Meu amigo, Deus quer usar a sua vida. É você que Deus está chamando, não é a mim. O meu chamado é um, o seu é outro, é totalmente diferente do meu. Agora a gente está ali preso nas nossas coisas, a gente precisa ser tratado? É claro que precisa. Antes que Deus colocasse Gideão na posição que ele colocou, para que com 300 homens ele avançasse e destruísse os midianitas, primeiro o altar de Baal foi derrubado. E com todas as madeiras que foram feitas para usar para o altar de Baal, Deus pediu que usasse aquelas madeiras para colocar fogo, para consumir a oferta para ele. É, irmão? A gente precisa sair do muro. E às vezes é meio difícil quando a gente é colocado contra a parede assim, né?
Pois é. E aí alguém pode dizer, ué, mas se Deus é conosco, por que minha família está desse jeito? Se Deus é conosco, por que não tem suprimento da minha casa? Se Deus é conosco, por que tem gente me cobrando e falando um monte de coisa que eu não tenho condições de pagar? Se Deus é conosco, se Deus é conosco, um monte de coisa assim. Ah, meu irmão, Deus não vai te responder. Vai, simplesmente não vai. Mas Ele vai dizer a você o seguinte: não fui eu que te enviei? Levanta e anda, porque eu sou contigo. E na tua frente vou eu, o Senhor dos senhores, meu irmão. Não é qualquer um, mas é o Senhor dos exércitos. Todas as vidas celestiais se dobraram diante dele, meu irmão. Todos os anjos, todas as pessoas, todas as coisas criadas e aquilo que a gente não conhece, mas é obra de Deus, tudo isso se dobra diante do Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e é Ele quem diz a mim e a você: vai nessa tua força, porque eu vou à frente abrir o caminho. Por isso, meu amado, no meio de todo esse momento diferente que a igreja está passando, há algo de Deus na sua vida, com certeza. Você não está aqui só porque você gostaria de estar aqui, mas Deus te chamou. E Deus te chamou com um propósito. Pastor, mas eu tenho tanta coisa no meu interior, eu tenho tantas dificuldades, eu tenho que perdoar a gente, eu tenho que fazer isso. Então, meu irmão, é tempo de fazer tudo isso. É tempo de deixar as coisas para trás, aqui ó, de lado, e olhar para frente e dizer: Senhor, eu vou olhar tão somente para Ti, meu Pai. Não vou olhar mais nem para a esquerda nem para a direita. Meus olhos não sairão mais do Senhor. E no dia a dia os meus pés vão passando, pisando em caco, pisando em prego, pisando em grama, pisando onde for que se pise. Mas os meus olhos estarão tão somente no Senhor. Sabe, meu amado, a vida da gente, ela é mais ou menos como aquele gráfico. Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. A gente é cheio de altos e baixos, né? Estava conversando com o irmão essa semana que estava vivendo um momento muito melhor da vida dele. Mas ele me mandou uma mensagem dizendo: pastor, estava tudo muito bom, mas de repente, olha, voltou tudo de novo. Voltaram aquelas dores todas que eu estava sentindo, aquelas coisas, voltou tudo de novo, estou me sentindo muito mal, e aquela coisa. Aí não vai de novo. De repente, tem o pico, de repente tem o vale. Sabe, meu irmão, quem são aqueles 300? Aqueles que não vivem mais nos altos e baixos. A vida tem altos e baixos, certeza. Você não é mais bonito que eu vivo isso, você vai viver também, assim como todos vivem. Mas a Bíblia diz que Jesus é aquele que coloca todas as coisas, aquilo que era um vale, Ele coloca a terra ali, como se diz quando você preenche de terra, sobre terra, sei lá como é que chama, a plana, Ele bota a terra, aquele troço fica reto. E naqueles montes que pareciam tão intransponíveis, Ele vai lá e arranca aquele monte. Então Deus coloca na vida daqueles que são maduros na fé um caminho reto. Quer dizer que não tem mais dificuldade? Então você não entendeu. Ele vai passar pelos altos e baixos, mas Ele, na sua espiritualidade, é linear. Isso chama-se maturidade. E Deus quer gerar tudo isso na minha vida e na sua vida, né? Por isso eu pergunto a você: cadê os 300, 200, 100, 15, 1, 2 mil, seja lá quantos, que aqui nesse lugar Deus vai levantar? É com você, meu irmão, que Deus está falando, é comigo. Nós fomos chamados para essa obra, e Deus, o Todo-Poderoso, é quem vai à frente. Então não tem essa de que: pastor, mas eu não tenho. É o ministério de crianças, são poucas crianças. É o ministério de sopão, são poucos grupos. É o ministério de... Não importa o quanto se tenha, Deus é quem vai à frente. Parece intransponível, aquele negócio é tão difícil de ser alcançado. Deus vai fazer aquele negócio ser ou jogado aos nossos pés, ou que subamos até lá, mas Deus nos levará. Acontece que tem que ter fé, meu irmão. A gente também tem aquela fé moderada, né? Eu creio, mas espero no último. E Deus está dizendo: vai. Quando Deus falou para Gideão, após as suas perguntas, Ele falou: mas cadê o Senhor? Em outras palavras, me prova que o Senhor vai ser comigo. E Deus disse para ele: vai, porque eu vou à sua frente. Você quer saber se é verdade ou não que Deus está nesse negócio? Vai. Quando você fica parado, você nunca vai saber.
Agora, a hora que você se movimenta, meu irmão, você vai ver porta fechada se abrindo, você vai ver porta que estava aberta se fechando, você vai ver um monte se movimentando, porque Deus está nesse negócio. E Deus começa a agir quando você se levanta e caminha. Por isso, meu amado, nessa noite, que todos nós sejamos encontrados como aqueles que estavam antenados, pastor, preocupados com a obra de Deus, e bebendo água, como faz aquele cachorro. Todos nós sejamos encontrados, meu irmão, preparados, porque Deus tem grandes coisas a fazer na minha vida, na sua, nessa comunidade. Isso não é coisa de crente que fica falando à torta e à direita, não. Tem crente que fala essas coisas à torta e à direita, né? Grandes coisas Deus vai fazer. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, né? Frase feita. Agora, você crê no que você está dizendo, meu irmão? Você crê que Deus é poderoso, que só 300 homens que nem empunharam a sua espada foram suficientes para derrotar um exército de mais de 120 mil homens? Você crê que Deus é aquele capaz, meu irmão, de tirar um povo inteiro da escravidão do Egito só com um homem e manifestando os seus milagres e prodígios através da vida de um único homem? Você crê que Deus é suficientemente capaz de salvar toda a humanidade ao ter passado pela cruz do Calvário? Você crê que você vive a partir do novo Adão? Porque a partir de um só, o pecado tomou conta de tudo. O juízo de Deus é diferente do nosso. Isso quer dizer que aquilo que você faz se reflete para a sua família. Aquilo que fez Adão, meu irmão, o problema foi com Eva, você já sabe disso, né? O problema foi com Adão. O problema de Adão foi que eles eram o primeiro casal. Todo mundo que veio depois herdou tudo. E é por isso que através de um único homem só, chamado Jesus Cristo, a partir dele, todos os que vêm a partir dele podem herdar a sua graça. Então o que você faz, meu irmão, reflete a sua família. Presta bastante atenção. Presta bastante atenção naquilo que você vai responder para Deus sobre o chamado que Ele está fazendo com você. Porque Deus não se agrada daqueles que, eu vou testar. Vai testar, você vai dar uma testada mesmo, né? Vai testar que você vai ver como. Mas se Deus te chamou, meu irmão, e eu tenho certeza que Ele fez, porque todos nós fomos feitos por sacerdotes. Não há quem seja aquele que sabe, eu estou aqui só para ser o que faxina as coisas. Eu estou só aqui para aquele que arruma as cadeiras. Todos nós somos chamados para faxinar, para arrumar cadeira, para pregar o Evangelho. Através da minha vida e da sua graça de Deus, o amor de Deus alcança todas as pessoas. Não importa qual seja o chamado que você tem. Mas nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, você responda ao chamado de Deus. Porque há grandes coisas que Deus fará através da sua vida. Existe uma música que se canta por aí, que fala exatamente isso. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Não sei quantos conhecem a história dessa música, eu tomei conhecimento recentemente. Havia um grupo, uma banda, não é, que tocava música, gospel, música evangélica, e que foi chamada para tocar no lugar. Eles eram missionários e foram chamados para ir a um outro país e tocar nesse outro país. Quando eles foram, eles não conheciam o lugar, não conheciam as pessoas, não conheciam nada. Eles chegaram, entraram, acharam meio esquisita as instalações daquele lugar, mas entraram, se acomodaram ali no lugar onde eram para eles ficarem e começaram, né, testar o som, 1, 2, 3, testando aquele negócio. Na igreja que eu frequentava antes tinha uma banda de rap que foi lá uma vez, e a Carol, a filha da Deus, com certeza se lembra disso, e a mulher cantava no microfone e ficava lá, testando o microfone, né, fazendo teste de voz, e estava aquela banda lá fazendo, começou, está na hora de começar, tá. Eles não falavam o idioma que se falava naquele lugar, eles não estavam entendendo isso. Mas eles foram porque Deus mandou. Eles foram porque Deus chamou. Eles eram daqueles iguais aos 300. E quando chegaram lá, as coisas começaram a acontecer naquele lugar. Eles perceberam que aquilo era um prostíbulo. Aquilo era uma casa de prostituição. E eles se viram ali, um grupo de crentes, no meio
de uma casa de prostituição, chamados para tocar, e tocar músicas que exaltam o nome de Deus. É no mínimo esquisito, né? Mas finalmente, aquele irmão que estava ali, recebeu de Deus no seu coração uma melodia, recebeu de Deus no seu coração uma letra, e a letra que ele cantava era essa: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Isso era repetido, repetido, repetido. E aquele lugar deixou de ser um prostíbulo em pouquíssimo tempo, e hoje é um lugar que se entrega a palavra do Senhor. Por isso eu digo a você, através da sua vida, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Você é a igreja do Senhor, você não é qualquer um, meu amado. Você não é detentor de uma palavra de qualquer um que se fala por aí, eu conheço isso. Você é detentor de uma palavra que tem vida, meu irmão, que é capaz de levantar defunto, meu irmão, que é capaz de salvar uma pessoa, de tirá-la da morte e passá-la para a vida, capaz de tirar de uma vida totalmente errante, que não tem mais cuidado com a sua casa, com a sua família, e retorná-la nos caminhos do Senhor, colocar a sua família de volta nos trilhos, viver os relacionamentos que Deus tem. Você é detentor do Evangelho de Deus que habita em você. A palavra de Deus, quando diz que nós recebemos de Deus o sopro do Espírito no nosso nariz e fomos tornados alma vivente, aquilo que foi injetado dentro do nosso nariz, além do sopro, meu irmão, o termo que se usa ali é de espermatozoide mesmo. Deus injetou como se fosse a sua semente em nós, e dentro de nós brota o Senhor, meu irmão. Você não é qualquer coisa, mas dentro de você há a habitação de Deus. E é por isso que Deus te chama, porque Ele quer você. Ele não quer pessoas por aí que religiosamente saem dizendo as coisas e não tem ideia do que fazem. Mas Ele quer 300 capazes de entregarem suas vidas em favor do Evangelho. Talvez esse chamado seja muito difícil para você. Talvez esse chamado seja: pastor, o meu clã é muito pequenininho. Quem sou eu? Meu irmão, você já viu uma pessoa fã? Não sei quantos, talvez nas suas famílias tenham alguém, mas tem um irmãozinho que eu conheci que ele tem algum problema aqui na região do nariz. Eu não sei como é que isso funciona, mas ele fala com muita dificuldade e é muito difícil entender o que ele fala. Sabe o que esse irmãozinho faz? Ele canta na igreja. Meu irmão, quando aquele irmãozinho começa a cantar, não é o que ele pronuncia, não é se ele canta bem, se ele é afinado ou não, mas é o unção de Deus que está na vida dele, meu irmão, e que começa a tocar nos corações. Meu irmão, eu já vi irmãozinho com violão desafinado, faltando corda, de tanta humildade não porque eles são humildes de espírito, mas humildade porque não tem dinheiro mesmo, mas estavam lá fazendo a obra do Senhor. Que coisa linda. E Deus honra pessoas assim. Deus honra e vai à frente desbravando. Por isso eu digo a você: onde estão os 3 anos? É tempo, meu irmão, de quem tem essa maturidade pegar os seus problemas, colocar aqui, dizer: Senhor, o Senhor conhece minha vida, o Senhor sabe exatamente quem eu sou, o Senhor não me chamaria sem saber. Não adianta que o Senhor já puxou minha capivara antes mesmo de eu falar. Está aqui, sou eu. Toda essa lista aqui de problema, eu tenho problema nisso, tenho problema naquilo, eu tenho dificuldade com isso, está tudo aqui. Mas, eis-me aqui. Meu irmão, a voz de muitas águas começa a falar quando se levantam os filhos de Deus. Vai começar na tua casa, na tua família, vai começar no teu trabalho, vai começar na tua comunidade. Meu irmão, o movimento de Deus, ele é exponencial. A gente não sabe para onde vai esse negócio. A semente que Deus planta, ninguém sabe o tamanho, mas plante em nome de Jesus, se levante em nome de Jesus. Seja você aquele que vai dizer a Deus: eis-me aqui, usa-me. De pé em nome de Jesus.